Bem-vindos investidores e investidoras aqui da Gringa. Meu nome é Raul Engel e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês e entregar mais um daqueles vídeos que vocês pediram aonde? Lá, obviamente, no único lugar que vocês me mandam mensagem todos os dias, no Instagram. Então, uma das perguntas que eu recebi e teve um efeito bem grande que eu fiquei um pouco surpreso é saber, Raul, qual que é a tua rotina? Como é que eu me organizo? Como é que eu tento me manter produtivo? Como é que eu me mantenho focado, disciplinado para ter todos aqueles projetos rolando ao mesmo tempo? Então, para fazer isso, eu vou contar um pouquinho de como que tá a minha rotina, como é que a minha rotina já foi e como é que eu encaixo tudo dentro da minha cabeça, beleza? Então, vamos lá! Pessoal, antes de começar o vídeo, eu vou fazer dois pedidos aqui, curtinhos, rapidinhos, que faz um bom tempo que eu já não peço. O primeiro é o seguinte, dá um like nesse vídeo. Por quê? Estamos aqui na Austrália, estamos morando aqui, estamos trabalhando, estamos se dedicando e tem todo um time aqui do Investindo na Gringa trabalhando para o quê? Para te trazer um pouco mais de conteúdo. Então dá aquele like no vídeo, deixa no botão de curtir, não te custa nada, vai ser um dos investimentos que vai me ajudar a fazer o quê? A fazer esse vídeo, mostrar para o YouTube que ele é um vídeo importante, que ele é um vídeo interessante, principalmente para quem mora aqui na Austrália. E se tu ainda não te inscreveu, o meu pedido número 2 é clica no botão de se inscrever aqui, compartilha também esse vídeo, se for possível, fazendo 3 pedidos em 2, tá? Mas vamos disfarçar isso aí, tudo bem. Beleza, gente? Vamos lá, vamos partir pro que interessa. Quando vocês me perguntam como é que eu faço para manter toda essa produtividade, eu quero explicar um pouquinho da minha situação atual. Então hoje, o que acontece? Para quem não sabe ainda, eu trabalho como Team Leader do Student Experience. O que é isso? É o time que cuida da experiência do estudante no TAFE aqui de South Australia. Então agora vai completar 1 ano em maio que eu estou nessa posição e quando eu trabalho lá, o que eu faço? Basicamente, eu cuido de toda a jornada do estudante. Nesse caso, não são os estudantes internacionais, são os estudantes domésticos, os estudantes que não têm um visto de estudante, beleza? Então a gente cuida de todo o processo de matrícula deles, se eles têm alguma pergunta, se eles têm dúvidas sobre os cursos, se eles mandam e-mail, telefone, rádio, pombo correio, qualquer forma de comunicação que chega lá no TAFE, aqui de South Australia, passa pelo meu time, então eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou o líder de time do maior time do estado inteiro. Então lembre-se, gente, eu não tô aqui para dizer nossa, meu Deus do céu, ele tá querendo dizer... Não, só tô querendo dizer, é possível, galera, não esqueçam disso. É possível que os brasileiros, sim, ocupem posições de destaque dentro de qualquer organização aqui na Austrália, incluindo o governo, beleza? Então, para vocês entenderem o que eu faço. Agora eu vou falar um pouquinho, antes de explicar como é que tá a minha rotina aqui, eu quero te contar como é que era a minha rotina lá atrás, quase 7 anos, quando eu cheguei como estudante. Para vocês entenderem, gente, eu fiquei quase 2 anos e meio trabalhando aonde? Na obra, como a gente fala aqui, na construção civil. E eu brinco que o pessoal fala, Raul, então tu era pedreiro aqui na Austrália? E eu digo, não, eu não era pedreiro. Eu era auxiliar do servente do pedreiro. Então não é o cara que coloca o tijolo lá direto fazendo a construção. Eu era um cara que pegava o cimento, jogava lá no mixer, né? E botava areia, fazia toda aquela mistura, deixava lá rodando. E aí depois que ele tá rodando, eu pegava toda aquela massa, botava no carrinho de mão e ia levar para os caras. E aí eu pegava o tijolo, botava. Então basicamente eu era o primeiro cara a chegar e o último a sair. Por quê? Eu tinha que deixar totalmente tudo certinho para os caras iniciarem o dia e também, ao final, tudo limpinho, tudo organizado. Gostava de fazer isso? Gostava. O pior é que eu gostava, porque me divertia, fazia atividade física e eu trabalhei com várias pessoas muito importantes na minha vida, muito legais, que eu sou muito grato e falo com eles até hoje. Por que eu falo sobre isso? Porque lá atrás, então, a minha rotina era de acordar às 4 e pouco da manhã, porque eu tinha que pegar ônibus, eu morava em Bondi Beach, então em Sydney ainda, pegava um ônibus, que eu pegava o 333, quem morou em Bondi pode deixar aqui nos comentários, se pegava o 333, pegava o 380, o 381, são os 3 ônibus que passavam ali na beira da praia, que obviamente eu morava na beira da praia, pegava esse ônibus e ia pro trabalho, e aí eu pegava o ônibus até a central, que era Bondi Junction, que é como se fosse uma interchange. Como é que fala interchange?
como se fosse uma central de ônibus e trem, e aí de lá eu pegava um trem e daí eu pegava até uma estação e daquela estação eu trocava para outra estação, porque eu tinha que chegar na outra estação antes das 6h30, que era o horário que o meu chefe ia me buscar. O problema é que, sendo uma pessoa disciplinada como eu sou, o que eu tinha que fazer? Ou eu chegava às 6h38 lá, que era o horário que o outro trem ia chegar, ou eu chegava às 6h08. Então o que eu fazia? Eu chegava às 6h08, fazia todo esse rolê, mas eu estava lá pronto, sempre no horário, porque é meu dever. Isso não custa dinheiro nenhum, é só questão de se organizar e chegar no horário. Obviamente, 2 ou 3 vezes eu acho que eu cheguei atrasado e mandar mensagem pro meu chefe: boss, tô chegando atrasado, não sei o que. Ele era um australiano, filho de libaneses, gente boníssima. Bill, muito obrigado por tudo. O que acontecia? Então lá eu trabalhava na obra, nem todos os dias eu trabalhava. Então os dias que eu trabalhava muito cedo, chegava muito tarde. Saía da obra 3, 4 da tarde e eu tinha que fazer o quê? Eu tinha aula. Nessa época eu ainda estava estudando inglês. Então o que eu fazia? Eu tinha aula de inglês na City, no centro de Sydney, das 5 às 9 da noite. E, gente, não vamos achar que isso aqui é tudo mil maravilhas. O que eu fazia? Eu tinha um mochilão, então eu saía da obra, antes de sair, pegava a mangueira, lavava ali o pé, lavava a bota, aquela coisa, botava em sacolas, botava dentro da mochila e aí eu ia com essa roupa até a estação de trem central, provavelmente de Sydney. E, gente, não tenho vergonha. E poucas pessoas talvez saibam disso, mas eu tomava banho dentro do banheiro da estação. Às vezes eu tomei banho na pia, lavava a cabeleira, essa cachopa toda aqui, lavava lá o cabelo, lavava tudo direitinho, tomava um banho lá, muitas vezes correndo, mas eu tinha certeza que eu estava tomando meu banho, que eu estava limpinho e com a cabeça pronta. Desliguei da parte de trabalho, eu tenho que ligar minha parte de estudos, porque nada é mais importante aqui na Austrália do que estudar e aprender. Eu queria o mais rápido possível evoluir o meu inglês. Eu tinha que evoluir, eu tinha que pensar, cara, eu não posso ficar nisso aqui. Eu tenho que ser o melhor pedreiro aqui da Austrália. Eu tenho que ser um cara que fala inglês. Eu não queria ser um analfabeto aqui na Austrália, porque é isso que acontece. E não entendam pelo lado ruim, entendam pelo lado que, sim, não importa todas as qualificações que tu tem, se eu não conseguisse me expressar, não adiantava nada. Então eu fiz isso, estudei. Então de março eu comecei a estudar e fui estudando por 8 meses até cansar. Fiz tudo, entrei no intermediário, entrei do pré-intermediário pro intermediário, só que como eu falava muito, os caras me passaram pro intermediário e eu fui falando, aprendendo o inglês não completamente correto, porque era o inglês da obra, como a gente fala. Os caras não tinham perfeitamente o inglês, eles falavam muitas gírias, eles falavam muitas coisas erradas, mas eu fui aprendendo desse jeito e fui ali aos trancos e barrancos e indo e foi. Comecei, fazia curso técnico, então toda a minha rotina era em volta disso. Como é que eu adapto o meu trabalho, quando eu estava trabalhando, para encaixar com a minha escola, e aí depois da escola tem que fazer o quê? Tu sai da escola às 9 da noite, porque eu saía no final da aula, saía e ia para casa, e aí chega em casa, tem que cozinhar, tem que trabalhar, tem que arrumar o quarto, tem que arrumar as coisas, tem que fazer tema de casa, um monte de coisa. Então isso, gente, é um pouquinho de como que era a minha rotina lá atrás. Depois, quando eu comecei a trabalhar em escritórios, o que eu comecei a fazer? Como eu fazia atendimento ao público, eu também, em tese, eu teria que trabalhar ou das 9, né, alguns dias das 9 até as 5, ou alguns dias das 10 até as 6. O que eu comecei a fazer? Eu pedi para minha gerente e falei o seguinte: olha só, será que a gente não consegue que eu comece a trabalhar 10h30 ou às 11 da manhã? Ah, mas por quê? Porque eu podia atender os clientes que chegavam no final do dia e podia atender eles com calma para dar todo o atendimento necessário que eles precisavam. E ao mesmo tempo, para mim era vantajoso porque eu podia surfar com mais tranquilidade de manhã. Então é isso, quem me conhece sabe, foi um dos grandes motivos, olha lá, ó, que eu vim para a Austrália. Eu queria aprender inglês e eu queria surfar. Então eu queria manter isso na minha rotina. Vamos pular, gente, vamos pular aí. Aí muitos anos se passaram, vim aqui e hoje como é que é a minha rotina? Vou te explicar quase que no detalhe do detalhe como é que eu faço ela. Hoje, o que acontece? Eu fazia o seguinte, eu tentava acordar sempre entre 5 e 6 da manhã. Isso varia muito, tá? Eu já fui muito mais crítico e rígido comigo mesmo em relação a isso. Mas eu também aprendi que o corpo da gente precisa às vezes de um pouco mais de descanso e às vezes também precisa de um pouco menos de descanso. Por quê? Se eu tô trabalhando e acordo muito cedo, mas na noite anterior eu também tive que trabalhar até tarde, algumas reuniões, algumas coisas que eu vou explicar aqui já, o meu corpo precisa descansar, senão no dia seguinte eu não tô rendendo nada e não vale a pena, o meu dia vai ficar todo quebrado.
Então eu ainda assim mantenho tentando acordar entre 5 e 6 da manhã. Mas qual é o ponto mais importante? Se eu dormir um pouco até mais tarde, não tem problema, desde que eu tenha um limite. Eu sei que, e agora vocês vão rir, eu tenho que acordar e estar tomando banho até 7h03 da manhã. Vamos apertar por que 7h03? Muito teste, muito vai e volta, vai e volta, vai e volta, tenta. Cheguei atrasado, cheguei muito cedo, tô mais tranquilo, tô mais atrasado. Então tudo isso eu calculei. 7h03 eu tenho que estar tomando banho e 7h03 no máximo estarei tomando banho. Como a Marília também mudou bastante a rotina dela ultimamente, o que eu fiz? Eu me adaptei também a um pouco da rotina dela e ela se adapta um pouquinho da minha. Então o que a gente faz? Terminei, saí do banho, vou lá me arrumar, já tenho, não fico me preocupando muito qual é a roupa que eu vou usar, é uma calça, é o cinto, é o sapato e a camisa e acabou. Tem a meia ali e deu, gente, não tem muito problema, é papo, não fico... que roupa que eu vou colocar hoje? É ali, tem que passar roupa, vai, passa roupa, passa o ferro de passar roupa, deu, acabou, vai embora, tá? Então é isso. Depois, vão tomar um café, nem sempre vou acabar comendo de manhã. Tem dias que eu tenho fome, tem dias que eu vou comer de manhã cedo, tem dias que eu vou comer lá somente no almoço. Depende muito, mas eu sempre tomo um cafezinho, que é um costume, um ritual que virou aqui em casa, que eu peguei da Marília também, que é o quê? Tomar esse cafezinho sentada na nossa poltrona, descansando e conversando e somente curtindo o início da nossa manhã, tá? Então isso é bem importante pra gente e a gente faz isso todos os dias. E aí, o que é a parte interessante? Compartilhei com vocês isso lá nos stories já faz alguns meses. Eu tomei uma decisão em março de 2020 de que eu venderia o carro. Tinha uma Mitsubishi, uma Outlander, e eu decidi que eu ia vender. Tava trabalhando de casa e eu falei, não tem por que a gente ter 2 carros aqui. Então a Marília já tinha um carro, eu também já tinha comprado. Era um carro grande, a gente usava para viajar, para acampar, para surfar, etc. Eu falei, sabe uma coisa? Não precisamos, ele está ficando obsoleto, não tem motivo. Vendi o carro, 2 semanas depois, estourou tudo isso de Covid e etc. E não adiantaria nada eu ter um carro parado, ainda mais com lockdown, com tudo que aconteceu. Então com isso, quando eu comecei a trabalhar no TAFE, eu decidi que eu ia fazer o seguinte, que eu ia sim pegar o transporte público, que é extremamente comum, extremamente confiável, extremamente confortável e tranquilo de utilizar aqui na Austrália. Por que eu faço isso? Hoje eu tive que tomar uma decisão de fazer o seguinte, o que eu preciso fazer? O que eu vou fazer nesse período que eu tenho que, digamos que eu vá dirigindo para o trabalho até chegar lá, de casa até o trabalho, que daria em torno de uns 26 a 28 minutos, tá? Se eu for de transporte público, eu vou dar no máximo 45, 48, 50 minutos. Qual é a diferença? Se eu estou no transporte público, eu tenho meu tempo de caminhada, então de casa até o ponto que eu faço o quê? Eu gravo os stories, eu começo a responder vocês e quem me segue lá no Insta, e já vou deixar aqui, ó, não esquece de seguir lá. Essas pessoas eu respondo para vocês nesse horário, já começaram a perceber. O que eu vou fazer? Quando eu estou no transporte público, eu vou respondendo algumas mensagens, assim como eu aproveito para falar com o meu time, com os editores de vídeo, muito obrigado, com a galera que planeja todos os cursos, com todo mundo que faz a parte de behind the scenes, tudo que está por trás da câmera, que vocês não veem essas pessoas, mas que se não fossem elas, o Investindo na Gringa não estaria onde ele está. Fazendo isso, eu consigo me comunicar com essas pessoas, porque o time está em diferentes países, em diferentes fuso horários, então é importante para mim ter esse tempo que eu não preciso me preocupar com o trânsito, eu não preciso me preocupar com o carro, eu não preciso me preocupar com nada. Eu simplesmente converso com as pessoas, converso com a família, organizo o meu dia, faço o que eu tiver que fazer. Se eu tiver que responder algum e-mail, já posso fazer ali tranquilamente. Então quando isso vai progredindo no tempo, olha o tempo que eu estou economizando, que se eu estivesse dirigindo eu não conseguiria fazer isso. Então na verdade, no meu caso eu estou ganhando tempo e ganhando tempo eu consigo ter mais contato com vocês. Então eu estou fazendo o projeto crescer enquanto eu não preciso me preocupar com mais nada. Boto meu fone de ouvido e vou curtindo. Chegando no trabalho, eu começo em torno de 8h45 ou 9 da manhã. E aí, sim, eu vou trabalhar 7h30, ter meu tempo de almoço, que eu decido quanto tempo eu quero ter. Posso ter de 15 minutos até 2 horas. Isso vai de uma decisão minha. O que eu vou fazer, quanto tempo. E, gente, eu tenho reuniões durante o dia, bastante, porque a minha posição de team leader, ela me coloca numa situação que eu tenho bastante decisões a tomar durante o dia. Então, são reuniões e que eu vou estar focado sempre lá pro que eu comentei no começo, na experiência do estudante no TAFE aqui de South Australia, tá bom? Então, durante o meu dia, eu vou fazer isso.
Durante o almoço, tento dar uma estudada, ou vou ler um livro, ou vou aproveitar só para desligar, escutar algum podcast, alguma coisa que seja para eu relaxar. Não necessariamente. Claro, algumas vezes eu também vou responder alguns stories, algumas mensagens, mas eu tento alocar isso de uma forma que eu não fique o tempo inteiro mexendo no celular. E por que isso é importante, gente? Disciplina, foco e concentração. Eu não tenho notificação alguma no meu celular, tirando duas. A primeira é ligações, normal, e a segunda é SMS. Então eu tenho um código, eu não olho o WhatsApp. Gente, eu praticamente não tenho nenhum grupo de WhatsApp, não tenho notificações do Insta, não tenho notificações do YouTube, não tenho notificações do Facebook, não tenho nada, porque eu não posso ter alguma coisa me bombardeando o tempo inteiro e fazendo com que eu perca a minha concentração. Então foco, a minha definição de foco, eu quero que vocês deixem aí qual é a definição de foco para vocês, porque para mim é poder dizer e saber dizer não para coisas boas, para poder dizer sim para coisas muito boas, para as coisas que são realmente mais importantes. Então, fazendo isso, eu consigo me concentrar e eu aumento a minha produtividade focado, aquele laser focus, né? Como às vezes a gente fala aqui, é realmente eu tô 100% da minha atenção, ou mais do que isso, voltada para uma tarefa e nunca esquecendo o que está ao meu redor, mas eu tô focado naquilo. Beleza? Então faço o mesmo caminho de volta para casa, pego o transporte público, volto, aproveito, vou continuando fazendo, porque nesse horário as pessoas estão acordando no Brasil, uma parte do time está acordando no Brasil. Então, exemplo, eu estou gravando esse vídeo, vou mandar para edição, quando terminar a edição, eles retornam para mim, eu vou ver o vídeo, eu vou fazer meus comentários, tem que ajustar alguma coisa, não tem que ajustar alguma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aí a gente segue o jogo e a gente continua. Chegando em casa, aí que entra um ponto. Se eu não conseguir treinar de manhã, porque talvez eu não acordei muito cedo o suficiente, o que eu vou fazer? Eu vou tentar treinar à noite. Algumas vezes eu não treino, algumas vezes eu não treino. Por quê? O Ironman é um projeto que eu vou fazer setembro de 2021, gente. Eu vou estar fazendo o Half Ironman aqui em Austrália, vai ser em Sunshine Coast. Então já deixo o convite, se alguém mora na região e quiser lá torcer por mim, eu só vi eu sofrendo, gente, já estão mais do que convidados, tá bom? Então eu faço esse treino, então ele envolve natação, bicicleta e corrida também. Então às vezes eu vou fazer em casa, porque o tempo, né, aqui lá a gente sabe que às vezes é muito frio também, ou se tem alguma época de chuva, eu vou fazer o treino em casa ou vou fazer o treino na rua, pedalando, correndo ou nadando no mar, tá? Então, isso faz parte da rotina. A gente também tenta fazer o quê? Ter a nossa janta não muito tarde, durante o período da noite. Então, segunda-feira tem aula com os alunos do curso do Finanças na Gringa, que eu vou também deixar aqui a lista de espera nos comentários, tá? Na descrição do vídeo, se vocês quiserem já estar atentos quando as novidades acontecerem. Nesse mesmo dia, na segunda-feira à noite ou na terça, são os dias que eu escrevo a newsletter semanal, que toda sexta-feira à noite vocês recebem na caixa de e-mails de vocês. Terça-feira à noite, finalzinho de tarde e início da noite, tem a reunião com o time. Então a gente faz o planejamento, a gente vê o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para ajustar e como que a gente faz para investir na gringa, crescer cada vez mais e ajudar mais e mais pessoas. Durante as outras noites, geralmente eu tenho livre e aí a gente organiza. Às vezes uma reunião com um possível parceiro, às vezes uma coisa que a Marília tem alguma aula para dar, ou eu vou estar organizando talvez só um jantar, ou a Marília vai estar cozinhando, ou a gente não faz nada, só assiste um pouquinho de TV, curte ali, faz a nossa janta, toma um vinhozinho, toma uma cervejinha, aproveita muito o nosso quintal. E então até pergunta aqui, se vocês quiserem saber como é que é um pouco mais na nossa casa, deixa aqui nos comentários também, que eu posso até fazer um vídeo aqui, só fazendo um tour pela casa, mostrando um pouco mais aqui do escritório, os nossos estúdios, enfim, um pouquinho mais para vocês conhecerem como é que é o nosso lar aqui, tá bom? Mas vou deixar para os comentários de vocês, beleza? Fazendo isso, eu tento não dormir muito tarde. A minha intenção é que 9 horas eu já esteja desligando, e eu comecei recentemente a fazer uma coisa que está fazendo muito certo. Eu estou carregando o meu celular num outro cômodo, então eu deixo aqui no meu escritório e não levo o celular pro quarto. Eu já ouvi falar isso com muita gente falando, que é o nosso contato com a luz, né? Pra gente ficar ali, quanto tempo a gente fica com uma luz no nosso rosto, isso adia o nosso sono, então o sono acaba não vindo. Então o que eu tento fazer? Eu substituo isso por um livro, ou às vezes por nada, simplesmente ficar ali calmo, escutando, fazendo nada, só quieto ou conversando antes da gente dormir e aproveitar esse momento também para desligar. E mais importante do que isso,
Se eu estou com muitas ideias, se eu estou com muita coisa, eu tento ficar mais em silêncio ou, por incrível que pareça, fazer esportes. Esse sim, gente, é o momento onde eu tenho a maioria das ideias. Então é pedalando, correndo, nadando, surfando, seja o que for. Quando eu tô em movimento e principalmente fazendo esportes, o meu cérebro vai muito rápido e começa a vir muita ideia, muita ideia, muita ideia, muita ideia. Então às vezes eu vou mandar um áudio, às vezes eu vou escrever uma coisa para mim mesmo. Eu tenho um grupo no WhatsApp que é só comigo mesmo, para que eu possa me mandar informações e eu não esquecer, além, claro, de blocos de notas e etc, etc. Então, gente, fazendo esse panorama, é um pouco mais da minha rotina. O que é mais importante, tem que saber onde vocês querem chegar. Se vocês não sabem o que vocês querem atingir, seja uma nota numa prova de inglês, seja conquistar um trabalho novo, seja começar a investir, quanto tempo vocês estão se dedicando para as coisas de vocês? Nesse meu tempo livre que eu tenho, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou pesquisar, eu vou interagir, vou falar com pessoas inteligentes, vou tentar escutar, vou pegar o feedback de vocês, de tudo o que acontece aqui nos meus projetos pessoais, nos meus projetos profissionais, nos mais particulares ou nos esportivos, não interessa. O meu objetivo é estar sempre aprendendo. Eu nunca vou deixar de aprender, porque isso é a única coisa que eu não posso. Se um momento eu achar que eu sei tudo, ou em algum momento eu achar que eu sou melhor do que outras pessoas, já começa a fazer as coisas errado, já começa a mudar toda a minha perspectiva. Não é assim que eu penso, não é assim que eu ajo, não é assim que eu trabalho com o meu time, seja dentro do TAFE, seja no Investindo na Gringa, seja com o meu grupo de amigos. Eu gosto de falar, vamos direcionar, temos que ter um norte, temos que ter onde nós queremos, monta uma estratégia, se planeja e, mais do que isso, lembre-se de fazer aquele self-check, de conferir, será que eu estou fazendo realmente aquilo que eu deveria estar fazendo? Procrastinar, gente, é parte do ser humano, é parte do nosso behavior, é parte da nossa natureza. Então o que eu quero dizer é, ok se isso acontecer, mas o importante é que vocês realizem e entendam que se isso está acontecendo, isso vai atrapalhar os teus planos para te atingir os teus objetivos que tu já traçou, lembre-se de não colocar a culpa nos outros, mas de assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Então, quando eu coloco tudo isso em prática, eu coloco isso e eu determino que eu quero chegar lá e eu compartilhei com vocês as minhas metas de 2021, eu quero que vocês acompanhem, eu quero que vocês saibam onde que eu quero chegar, porque podem ter certeza, quanto mais longe eu chegar, mais vocês chegarão, porque o meu objetivo, mais uma vez, galera, não é chegar lá sozinho. Se eu fosse querer chegar sozinho, eu não precisava ter criado Investindo na Gringa. Eu poderia simplesmente ter continuado com o meu trabalho, com os meus investimentos, usando esse tempo para fazer alguma coisa que eu também quisesse, talvez mais lazer, mas não, eu decidi empreender, eu decidi inovar, eu decidi escutar a minha criatividade e colocar isso em prática. E aí a minha missão é pegar todo mundo, todos os brasileiros, todos os portugueses, que nós temos alguns portugueses aqui seguidores, pegar essa galera e que tá aqui na Austrália e dizer o seguinte, galera, a gente vai ter sucesso, a gente vai conseguir, a gente vai empreender, a gente vai aprender a ganhar mais dinheiro, a gente vai aprender a administrar as nossas finanças e fazendo isso, a gente começa a investir, a gente começa a ter sucesso, a gente começa a ter mais casos de sucesso. E aí eu vou dizer, em vez de ter uma pessoa, de ser o Raul, chegando lá sozinho, não, vai ter um grupo de brasileiros e brasileiras fortes, unidos, coesos e determinados a fazer com que nós sejamos os imigrantes mais valorizados e mais importantes aqui da Austrália. É assim que eu vou finalizar o vídeo de hoje, agradecendo a ti que chegou até o final, que observou, que deixou o comentário, que deixou aquele like, que se inscreveu no canal e que vai mandar esse vídeo para uma outra pessoa e vai dizer, olha, eu passei por isso, eu passei por alguma coisa parecida, esse cara sabe o que ele está falando, por quê? Porque eu não venho aqui de papinho, são 7 anos aqui na Austrália, passei por bastante coisa, muito perrengue, já fiz muita coisa errada, muita burrada e eu quero compartilhar todas contigo para ter certeza que tu não vai fazer essas. Então aprenda com meus erros e aprenda também com os meus acertos. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo ou, claro, diariamente lá no Instagram. Muito obrigado, gente. Até mais.